Eu vi o tempo parar. Não é uma figura de linguagem, meu querido. Eu realmente vi. Aquele silêncio ensurdecedor que antecede o caos, quando o universo parece prender a respiração e você sabe, no fundo da sua alma, que o próximo instante definirá o resto da sua eternidade. Eram 3 segundos. 3 segundos entre a vida e o que a gente chama de fim da linha. A sirene do caminhão de bombeiros já estava gritando, mas era um grito distante, abafado pela tempestade de neve que caía sobre a I-80, a interestadual que corta o coração da Pensilvânia. A visibilidade era zero, o asfalto. Uma lâmina de gelo negro. Eu estava no banco do passageiro, agarrada ao cinto de segurança, rezando o terço que minha mãe me deu, enquanto meu neto, Noah, tentava manter o controle da nossa velha picape. Meu nome é Elara. E a história que vou contar não é sobre um acidente de carro. É sobre o momento exato em que a física e a lógica se curvaram diante de algo que não tem nome nos livros de ciência. Noah. Ah, meu Noah. Ele é a luz dos meus olhos. Um rapaz de 20 e poucos anos. Forte, com um coração maior que o Texas, mas com uma alma que, na época, estava mais perdida que um navio sem bússola. Ele tinha acabado de largar a faculdade de engenharia, desiludido com o que ele chamava de a frieza do mundo. Para ele, tudo era causa e efeito, ação e reação. Deus, uma invenção humana para lidar com o medo. Ele era o ateu mais convicto que eu já conheci, e eu o amava por sua honestidade brutal. Estávamos voltando para casa depois de uma viagem de ação de graças que deveria ter sido tranquila. A neve começou fina, mas em questão de minutos virou um dilúvio branco. A picape, carregada com presentes e a esperança de um recomeço para Noah, deslizava. O conflito começou sutilmente, não com o caminhão, mas com a dúvida. Noah estava irritado não com a estrada, mas consigo mesmo. Ele tinha prometido a si mesmo que não voltaria para a casa dos pais sem um diploma, sem um plano. E ali estava ele, dirigindo no meio do nada, com a avó tagarelando sobre fé. Vovó, ele disse, a voz tensa, se Deus existe, por que ele nos colocaria numa situação dessas? Por que ele faria a neve cair assim, sabendo que as pessoas vão se machucar? Eu não respondi. Apenas apertei o terço. Eu sabia que a resposta não viria das minhas palavras, mas de algo muito maior. Foi então que o primeiro estrondo aconteceu. Não era o nosso carro. Era o som oco e metálico de uma colisão em massa, a uns 50 metros à frente, engolida pela neblina branca. Um engavetamento gigantesco. Vários carros, caminhões, o caos absoluto. Noah pisou no freio, mas o gelo não perdoa. A picape começou a rodar. A luz vermelha de um semi-reboque que já estava de lado na pista surgiu na nossa frente, enorme, implacável. Segura firme, vó, ele gritou, a voz de um menino assustado. Eu fechei os olhos, não para fugir, mas para ver. Naquele instante, eu não vi o caminhão, nem o gelo, nem a morte iminente. Eu vi a história de Noah, a história de um rapaz que precisava de uma prova irrefutável. O caminhão estava a menos de 10 metros. 2 segundos. Se você está gostando dessa história, que mal começou, e quer saber como o ateu mais convicto que eu conheço reagiu ao que aconteceu em seguida, não se esqueça de se inscrever no canal. 1 segundo. O que surgiu não foi um anjo de asas nem uma luz celestial. Foi algo muito mais físico, algo que desafiou a inércia, a gravidade e, principalmente, a crença de Noah. O que aconteceu naqueles últimos instantes foi o motivo pelo qual, anos depois, até os bombeiros que nos resgataram se recusavam a falar sobre o caso. A tragédia estava a um piscar de olhos de distância. O que era aquilo? E porque só eu e Noah vimos, aquele último segundo se esticou como um elástico prestes a romper. O que surgiu, meu filho, não foi uma miragem. Era uma parede. Não de tijolos nem de concreto, mas de pura luz, densa e opaca, que se materializou entre o capô da nossa picape e o tanque de combustível do semi-reboque tombado. Era como se o ar tivesse se solidificado. A luz não era branca, era de um tom dourado antigo, quase bronze, e irradiava um calor que, por um instante, derreteu o gelo no para-brisa. O impacto veio, mas não foi o que esperávamos. Não houve o som de metal se retorcendo, nem o estilhaçar de vidros. Houve um baque surdo, como se tivéssemos batido em um colchão gigantesco, e a picape parou. Parou completamente, sem derrapar, sem rodar, a menos de um palmo da carcaça do caminhão.
Noah, que estava com os braços esticados e o rosto contorcido pela expectativa da colisão, piscou. Ele olhou para mim, os olhos arregalados, e depois para o que estava à nossa frente. A parede de luz ainda estava lá, vibrando, e o semi-reboque parecia ter sido empurrado para trás levemente, como se tivesse levado um empurrão de um gigante invisível. Vó, o que foi isso? A voz dele era um sussurro rouco, a descrença lutando com a evidência diante dos seus olhos. Eu não respondi de imediato, apenas apontei para o para-brisa. A luz estava diminuindo, retraindo-se, e em menos de um segundo, ela se desfez no ar como fumaça de incenso. Não deixou vestígio, nem cheiro, nem marca de queimadura no caminhão. Nada, apenas a neve voltando a cair, cobrindo o espaço vazio onde a parede esteve. O silêncio que se seguiu foi aprofundado pelo caos ao redor. Gritos, distantes, o som de sirene se aproximando, mas dentro da nossa picape havia apenas o som da respiração ofegante de Noah. O conflito, que antes era apenas a descrença dele, agora se tornava uma prova física, um paradoxo que a mente lógica dele não conseguia processar. Ele abriu a porta, ignorando meu protesto, e cambaleou para fora pisando na neve. Ele foi até o caminhão, passou a mão na lataria gelada, procurando por um buraco, uma rachadura, qualquer coisa que explicasse o que nos salvou. Não tem nada, vó. Não tem nada aqui. O caminhão está intacto, o nosso carro nem um arranhão. Ele voltou, o rosto pálido, a testa franzida em uma dor que não era física, mas mental. Foi o gelo. A picape parou no último segundo. Foi sorte, vó. Uma coincidência estatística. Eu o olhei com a ternura que só uma avó pode ter. Coincidência estatística, Noah? Você viu a luz? Eu vi a luz. Ela nos parou. Ela empurrou o caminhão. E foi aí que a prova se aprofundou. Não era só o livramento. Era o que estava dentro do caminhão. Enquanto Noah tentava racionalizar o impossível, um bombeiro, o primeiro a chegar até nós, se aproximou. Ele nos olhou, depois olhou para o espaço entre os veículos e balançou a cabeça confuso. Vocês tiveram muita sorte, pessoal, muita sorte mesmo. O motorista desse caminhão, ele não teve a mesma chance. Ele estava morto antes do engavetamento começar. Ataque cardíaco fulminante. O caminhão estava desgovernado a pelo menos 1 quilômetro. A notícia caiu sobre Noah como um peso. Não era apenas um caminhão desgovernado. Era um projétil de toneladas, sem motorista, vindo em nossa direção. A chance de pararmos a tempo no gelo era zero. A chance de algo se materializar para nos proteger era, bem, era o que era. Mas a profundidade da prova não parou. Aí, o bombeiro, um homem grande e calejado, olhou para mim, depois para o terço na minha mão e sussurrou quase para si mesmo. Eu juro que quando cheguei aqui, a neve estava derretida bem nesse ponto e tinha um cheiro de rosas. Noah ouviu, e o conflito interno dele se intensificou. A lógica dele estava sendo esmagada por fatos que ele não podia negar. A parada impossível, a luz que só nós vimos, o caminhão sem motorista e agora o cheiro de rosas que o bombeiro sentiu. A crise estava instalada. Não era mais sobre a colisão, mas sobre a verdade. O que ele faria com essa prova? Ele continuaria a negar o que viu ou aceitaria que havia algo mais? Algo que desafiava a sua visão de mundo. A resposta a essa pergunta nos levaria para a continuação dessa história, onde a ação ascenderia e a decisão de fé seria inevitável. Aquele cheiro de rosas, meu querido, não era um perfume qualquer. Era o aroma da certeza em meio ao caos. Enquanto o bombeiro se afastava para coordenar o resgate, Noah permaneceu parado, a neve caindo sobre ele, os olhos fixos no ponto exato onde a luz dourada havia se dissipado. Ele não estava mais tentando encontrar uma explicação lógica, ele estava lutando contra a própria fundação da sua crença. A ação acendeu rapidamente. O engavetamento era muito pior do que parecia. O vento uivava, a neve intensificava e o frio cortava a pele. De repente, ouvimos um grito desesperado. Um carro que estava preso sob um dos caminhões começou a soltar fumaça. O vazamento de combustível era iminente, e com ele a possibilidade de uma explosão que varreria a todos nós. O pânico se instalou. As pessoas que tinham conseguido sair de seus carros começaram a correr, escorregando no gelo. O bombeiro gritava ordens, mas a situação estava fora de controle. Era o momento em que a crise se intensificava, e a fé de cada um seria posta à prova, inclusive a de Noah. Eu olhei para meu neto. Ele era o engenheiro, o homem da ação,
o que sempre sabia o que fazer. Mas ali ele estava paralisado, não pelo medo da morte, mas pelo medo da verdade. Se a luz o tinha salvado, se havia algo além da matéria, então toda a sua vida, toda a sua filosofia estava errada. Noah, eu gritei, minha voz fraca contra o vento. Não é hora de pensar, é hora de agir. Ele se virou para mim e pela primeira vez vi lágrimas congeladas em seu rosto. Agir como, vó? O que eu posso fazer? Eu sou só um homem e a física diz que aquele carro vai explodir. A lógica diz que estamos presos. Eu me soltei do cinto de segurança, abri a porta e, com a dificuldade de uma senhora de 80 anos, saí da picape. O frio me atingiu como um choque. Eu andei até ele, segurei seu rosto entre minhas mãos enluvadas e o forcei a olhar para mim. Você não é só um homem, Noah. Você é um milagre ambulante. Você foi salvo por algo que você não pode explicar, mas que você viu. Você não precisa entender com a mente, meu filho. Você precisa aceitar com o coração. Naquele momento, eu não estava pedindo para ele se converter. Eu estava pedindo para ele ter a decisão em fé de que se algo o salvou de uma morte certa, esse algo poderia usá-lo para salvar outros. Acredite no que você viu, Noah, e peça para que ele te mostre o que fazer. Ele fechou os olhos. Vi a luta em seu rosto, a rendição da razão à evidência. Ele respirou fundo, o ar gelado queimando seus pulmões. Quando ele abriu os olhos, o pânico tinha sumido. Havia uma determinação calma, uma paz que eu nunca tinha visto nele. O cheiro de rosas, ele sussurrou, lembrando-se da fala do bombeiro. Onde está? O vazamento? Ele correu em direção ao carro em chamas, não como um herói de filme, mas como um homem que acabara de receber uma ordem que não podia desobedecer. Ele se abaixou, ignorando os gritos de aviso, e começou a procurar a fonte da fumaça. O que ele encontrou não foi o vazamento de combustível, mas algo muito mais simples e ao mesmo tempo mais perigoso. Um pedaço de metal retorcido estava pressionando a bateria, causando um curto-circuito e a fumaça. Mas para chegar até lá, ele precisava de uma ferramenta que não tínhamos. A intensificação da crise era clara. O tempo estava se esgotando, o fogo estava prestes a começar, e a única coisa que ele tinha era a sua nova, e ainda frágil, fé. O que ele faria agora? Ele voltaria para a picape, aceitando a derrota, ou confiaria que o mesmo poder que o salvou forneceria o que ele precisava para salvar os outros? A resposta a essa pergunta estava na preparação espiritual que viria a seguir, e na estratégia divina, que se manifestaria logo em seguida. Noah estava ajoelhado na neve, a poucos centímetros do carro fumegante. Ele tinha a mão estendida, quase tocando o metal retorcido, que causava o curto-circuito, mas sem poder movê-lo. A fumaça estava mais densa, e o cheiro de plástico queimado se misturava ao aroma sutil de rosas que ainda pairava no ar. Ele precisava de uma ferramenta, de uma alavanca, de algo que a física pudesse explicar, mas que a providência divina teria que entregar. Eu não hesitei. Naquele momento, minha preparação espiritual de anos se manifestou. Eu não tinha uma chave de fenda, mas tinha a oração. Fechei os olhos e, em voz alta, comecei a rezar o Salmo 91. Não era uma oração de desespero, mas de autoridade, declarando o que Deus já havia prometido. Enquanto eu orava, algo aconteceu. Não foi um raio, mas um som. Um som de metal raspando no asfalto vindo de trás de um dos caminhões acidentados. Eu parei de orar e gritei, apontando. Noah, atrás do caminhão, vai! Ele se levantou e correu. A estratégia divina não era mágica, era provisão no lugar certo na hora certa. O que ele encontrou foi um kit de ferramentas de um dos caminhoneiros arremessado para fora da cabine no impacto. Era uma caixa de metal pesada, com uma alavanca de ferro que parecia ter sido feita sob medida para o trabalho. Ele voltou correndo, a alavanca na mão, e se jogou debaixo do carro. A fumaça estava quase sufocante. Com o esforço que vinha de uma força que ele nunca soubera que possuía, Noah encaixou a ponta da alavanca sob o metal retorcido. Ele fez força, e o metal cedeu com um rangido agudo. O curto-circuito parou. A fumaça diminuiu. O perigo iminente de explosão tinha passado. O alívio foi palpável. Enquanto Noah se levantava, sujo de graxa e neve, ele olhou para a alavanca em sua mão. Era uma ferramenta comum, mas que havia chegado a ele de forma extraordinária. Ele olhou para mim, e eu vi a fé, agora mais robusta, brilhando em seus olhos. Vó, ele disse a voz firme. Eu não sei o que foi aquilo que nos parou,
Mas eu sei que não foi sorte. E eu sei que aquela alavanca não estava ali por acaso. Ele tinha aceitado a intervenção. Mas o milagre final, aquele que faria até os ateus ficarem em silêncio, ainda estava por vir. Se você está acompanhando essa jornada de fé e providência e se sente tocado por essa história, considere se inscrever no canal. Sua inscrição é a nossa ferramenta para levar mais histórias de esperança, como a de Noa, a quem precisa. O que aconteceu a seguir foi o clímax. O momento em que a intervenção divina se manifestou de uma forma que não podia ser negada, nem por Noa, nem por ninguém. Havia pessoas presas no carro que ele acabara de salvar. E o que aconteceu quando ele abriu a porta foi o verdadeiro testemunho. Com o perigo da explosão afastado, Noa se concentrou no carro. Ele sabia que havia pessoas presas lá, dentro. O veículo estava prensado sob a cabine de um caminhão e a porta do passageiro estava emperrada. O tempo corria contra a vida daqueles desconhecidos. O bombeiro se preparava para quebrar o vidro, mas Noa o parou, perguntando se havia alguém dentro. Sim, um casal. Estão inconscientes, mas vivos. A porta está presa, respondeu o bombeiro. Noa fechou os olhos por um instante, conectando-se com aquela força que o havia tocado. Ele se lembrou da luz dourada, do cheiro de rosas, da alavanca. Ele não estava mais agindo por conta própria. Ele era um instrumento. Ele colocou as mãos na porta do passageiro, no ponto exato onde o metal estava mais retorcido. Pela física, era impossível para um homem sozinho dobrar aquele metal. Mas a física, meu querido, já tinha tirado férias naquela noite. Noa fez força. Não era a força de um homem. Era uma força que vinha de outro lugar. Eu vi os músculos de seus braços se contraírem, mas o que me chamou a atenção foi a expressão em seu rosto. Não era de esforço, mas de paz. Com um rangido alto e metálico, a porta se moveu. Não apenas se moveu, ela se abriu completamente, como se o ferrolho tivesse sido destravado por dentro. O bombeiro e os outros socorristas pararam, os olhos arregalados. O casal estava lá dentro, inconsciente, mas respirando. O verdadeiro clímax, no entanto, não foi a abertura da porta. Foi o que aconteceu em seguida. Enquanto o casal era retirado, uma senhora que havia testemunhado toda a cena se aproximou de Noa. Ela era uma das ateias que o título da nossa história menciona. Como você fez isso? Ela perguntou, a voz embargada. Eu vi você tentar antes, e a porta não se mexeu. E de repente, ela abriu. É impossível. Noa, ofegante, mas com um sorriso sereno, olhou para ela. Ele não deu uma resposta teológica. Ele deu um testemunho. Eu não fiz, ele disse, apontando para o céu com a mão suja de graxa. Eu só segurei a maçaneta. Alguém mais abriu. O silêncio que se seguiu foi o mais profundo de toda a noite. O bombeiro, que tinha acabado de testemunhar o impossível, olhou para a porta, depois para o céu e depois para mim. Ele não disse nada. Apenas balançou a cabeça em um misto de descrença e reverência. O milagre não foi apenas o livramento, mas a manifestação que silenciou a razão. A porta, que desafiava a física, era a prova irrefutável. Mas a história ainda não acabou. O casal resgatado, ao ser levado para a ambulância, acordou. E o que eles disseram antes de serem sedados foi o toque final do clímax. O que eles viram, enquanto estavam presos e inconscientes, e como isso se conecta com a luz dourada e o cheiro de rosas, é o que nos levará à resolução e à lição poderosa. A resolução daquela noite de neve veio com as palavras do casal resgatado. A mulher, ainda grogue, agarrou a mão de Noa e sussurrou, obrigada. Nós vimos uma luz dourada como um escudo nos protegendo do impacto. E depois, quando a porta estava presa, nós vimos um homem alto com vestes que brilhavam. Ele apenas tocou a porta e ela se abriu. O marido confirmou. E o cheiro de rosas, ele estava por toda parte. Aquelas palavras foram a confirmação final. A luz, o cheiro, a força que abriu a porta, tudo se encaixou. O que Noa e eu vimos não foi uma alucinação, foi uma intervenção. A senhora cética, a ateia que estava por perto, ouviu tudo e se afastou. O rosto pálido, a razão dela finalmente silenciada pela evidência de terceiros. A transformação de Noa foi imediata e profunda. Ele não voltou para a faculdade de engenharia. Ele voltou para casa, mas com um propósito renovado. Ele entendeu que a vida não era apenas causa e efeito, mas que havia uma dimensão espiritual que intervinha na matéria.
Ele se tornou um voluntário ativo, usando suas habilidades para consertar o que estava quebrado, não apenas carros, mas vidas. Ele nunca mais negou a existência de Deus. Ele a viveu. A nossa picape, que não tinha um arranhão, foi rebocada. O bombeiro, antes de ir embora, me deu um abraço e disse: "Vovó, eu não sei o que aconteceu aqui, mas eu sei que foi a coisa mais linda que eu já vi em 20 anos de serviço." A lição poderosa que fica dessa história, meu neto, é que o milagre não é apenas o evento sobrenatural. O milagre é a fé que ele gera. A luz dourada nos salvou do caminhão, mas o verdadeiro livramento foi o de Noa, da sua própria descrença. Deus não precisa que a gente o entenda. Ele precisa que a gente o experimente. E, quando ele se manifesta, ele o faz de uma forma que silencia até os mais céticos. O que surgiu 3 segundos antes da tragédia não foi um anjo com asas, mas a providência divina em sua forma mais pura, usando a fé de uma velha e a descrença de um jovem para salvar vidas e transformar corações. E essa é a nossa história. A história de como a física se curvou à fé na I-80, em uma noite de neve. Se essa história tocou seu coração e te fez refletir sobre a força da fé e a realidade dos milagres, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa de uma prova de que Deus ainda opera. E se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Junte-se à nossa família para que possamos continuar a espalhar essas mensagens de esperança e intervenção divina. Que Deus te abençoe, meu querido.